palavra do Senhor, essa noite, se encontra no livro de Atos, capítulo 9. O título dessa palavra é A Conversão de Saulo. Essa palavra nós vamos aprender nessa noite que esse momento histórico na igreja é um momento que se reflete até hoje nas nossas vidas. Amém? Todos acharam? Vamos ler Atos 9, de 1 ao 19. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Podemos sentar. Senhor, a tua palavra está exposta, está lida. E queremos, Senhor, que essa palavra hoje faça diferença no nosso coração. Que possamos entender, Senhor, a importância dessa conversão, mas principalmente aprender com esse homem que se prontificou, a partir do momento que te conheceu, a entregar verdadeiramente seus caminhos em tuas mãos. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a primeira coisa que eu queria falar sobre essa palavra é o contexto que a igreja estava vivendo naquele momento. O Senhor já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha se manifestado à igreja, já havia um batismo no Espírito Santo, já existia o derramar do Espírito Santo e já existiam conversões, mas também já existiam perseguições. E Paulo era um fiel perseguidor de cristão.
Paulo era fariseu. Fariseu era um homem especialista em entender da lei de Moisés, daquelas 613 leis de Moisés, para tentar pegar cristão. Por que pegar cristão? Porque a grande acusação que era feita aos cristãos era de que eles criam na ressurreição dos mortos, e o judeu não admitia a ressurreição dos mortos. Os saduceus, nem anjos, nem espíritos, eles não acreditavam em nada disso, nada disso. E o fariseu, que se sentiu afrontado por Jesus, porque Jesus desmascarou a hipocrisia deles, ele se sentia afrontado pela presença de cristãos, porque como é que pode eles matarem o líder dos cristãos e aquela mensagem ser tão disseminada? Se eram 12, passaram para 70, numa pregação 3.000, noutra pregação 5.000, como é que pode essa palavra ter tanto poder? Ele tinha autorização para prender, você pode ver no versículo 2, ele tinha autorização para prender e para matar. Ele tinha autorização para matar e consentia na morte de qualquer cristão. Eu vou pedir por gentileza a Mariana para projetar o versículo de Atos 7:58. Ele consentiu na morte de Estevão. Eu gostaria de ler esse versículo com vocês, mas antes de ler o versículo, eu queria dizer uma coisa para vocês. Ele pertencia a uma instituição chamada Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 pessoas. 71 pessoas. Era uma alusão a Moisés, daqueles 70 anciãos e mais a presença de Moisés. Esses 71 pessoas tinham um líder e tinham um sumo sacerdote. O restante era tudo membro, né? Eram pessoas que tinham influência, 69. Eles tinham uma influência direta nas decisões espirituais do povo e faziam a comunicação do judeu com Roma. Olha o que esse versículo diz. Nós estamos falando de Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe por que ele pertencia ao Sinédrio? Porque existia a seguinte prática. Ele autorizava a morte de um cristão se a roupa fosse depositada no pé dele. Se ele recolhesse a roupa, o cristão estava salvo. Se ele simplesmente ignorasse a roupa, o cristão estava condenado. Então, ele consentiu na morte de Estevão. O primeiro mártir da igreja teve autorização para morrer por Paulo. E aí eu digo por mim, isso é uma opinião minha, sem polêmicas. Eu acho, sinceramente, que o espinho na carne que ele sentia era culpa por essas ações que ele teve antes de conhecer Jesus. Mas isso é só uma opinião. Se você ouvir outra palavra que lhe convença, fique à vontade. Isso é só uma opinião que eu guardo. Bom, se ele era um assassino, se ele era um homem tão mau, o que fez dele esse homem tão especial? Por que Deus foi ter essa preocupação com ele? Por que o próprio Jesus se apresentou a ele? E mais, ele é chamado de apóstolo por ter tido esse encontro com Jesus, e ele reivindica esse título de apóstolo por ter tido essa experiência direta com Jesus. Por que ele reivindica isso? Se ele era um homem tão mau. Porque aí é o tema da pregação de hoje. Deus conhece seus vasos. Você está quietinho aí me ouvindo, mas você pode ter certeza que Deus conhece cada um de vocês. Deus sabe de todo o potencial que cada um de vocês tem. Deus sabe o potencial, mas também sabe a fraqueza que cada um de vocês tem. E Ele trata com você esta noite. Amém? O que ele tinha? O que esse homem tinha? Eu destaquei três características muito especiais. Eu tentando entender isso, eu destaquei 3 características muito especiais sobre esse homem. 2 delas, você vai dizer que não fazem diferença alguma. Que qualquer pessoa pode ter e não vão fazer com que elas sejam especial para Cristo.
Mas é uma coisa que a gente tem que observar. A primeira dela é que Deus conhecia que Paulo era um homem comprometido com aquilo a que ele se propunha. Ele era jovem, ele era fariseu, pertencia ao Sinédrio, era jovem, mas ele tinha uma convicção em seu coração de que ele tinha que defender a lei. Ele não era um assassino porque ele era um homem mau, ele matava porque ele acreditava no judaísmo, ele acreditava que a lei salvava. Ele acreditava que a lei salvava. Ele acreditava tanto que a lei salvava, que ele pagava o preço que fosse necessário para defender essa lei. E isso me faz pensar naquele versículo que Jesus disse, que às vezes, e muitas das vezes, isso não é uma regra, né? Eu não gosto de usar como regra, mas que os filhos das trevas são mais fiéis e são mais prudentes que o filho da luz. Vocês já viram isso? As pessoas, quando querem destruir alguém, elas se comprometem a destruir até a pessoa estiver no chão. Quando alguém cisma de falar mal do outro, quando alguém cisma de denegrir a imagem do outro, quando alguém cisma de destruir uma família, olha, às vezes aqueles testemunhos, principalmente testemunhos de pessoas que se envolveram com o espiritismo, aquele espiritismo, aquela prática de destruir as pessoas sentem ódio, um ódio tão grande, às vezes falam, não, eu quero ver aquela pessoa destruída, às vezes é um marido, uma esposa, eu quero ver aquela pessoa distraída, se humilhando, eu quero ver essa pessoa rastejando. Você vê que as pessoas, às vezes, são tão comprometidas com o mal, vivem tanto para o mal, e nós, infelizmente, algumas vezes, a gente que ama o bem, ama a palavra do Senhor, ama a casa do Senhor, mas não se compromete como deveria. E esse comprometimento significa não seguir a Deus de qualquer jeito. Eu não vou pregar doutrina, não vou dizer o que você tem que fazer, porque o Senhor fale ao teu coração e que fale ao meu também, porque eu sou um homem de falhas. Mas nós sabemos exatamente aonde que nós temos que nos consertar. Nós sabemos exatamente aonde são as nossas fraquezas e aonde que o inimigo pode pegar a gente. Sabe ou não sabe? Sabe sim. Todo mundo sabe. Você sabe exatamente aquilo que te balança. Sabe? E é muitas das vezes nós convivemos no Evangelho, mas alheios a uma possível queda. Eu estou aqui, eu fujo do pecado, mas eu também não posso olhar para o lado. A Bíblia manda fugir da tentação, é verdade, mas não significa que você não tenha que se santificar. Porque se você se aproximar de Cristo, certamente você vai conseguir, não tem aquele ditado, cabeça cheia, oficina do diabo? Se você alimenta a sua mente de pecado, fatalmente você vai pecar. Tem um versículo que diz, tudo que é bom, né? Tudo que é reto, tudo que é puro, né? Se algum proveito há nessas coisas, nisto pensai. Então não tem como você viver uma vida dupla pensando, vou pensar, vou fazer isso, mas não vou pecar. Eu posso maquinar pecado, mas não posso fazer pecado. Isso não condiz com a palavra do Senhor. Todo mundo já ouviu aquela palavra, quando Jesus fala sobre adultério, pelo amor de Deus, não estou falando de ninguém aqui não, estou usando exemplos bíblicos, tá? Quando o Senhor fala de adultério, ele fala, aquele que maquinar na sua cabeça, não é o que pensou, não, maquinou na sua cabeça, você já está pecando. Por quê? O pecado é uma questão de conveniência e oportunidade. Se você tem oportunidade de pecar e te é conveniente pecar, você vai pecar. Agora, se você, até aqui eu vou, se daqui eu não posso, daqui eu não vou. Então você foge do pecado e aí faz a vontade do Senhor. Então, queridos, sejamos prudentes. Saibamos exatamente aquilo que nos perturba, aquilo que nos aflige e aquilo que nos afasta do Senhor. Nós sabemos, todo mundo sabe, não tem nenhuma criança aqui, as crianças estão lá em cima. Aqui só tem adulto, amém?
Então, Deus sabia do seu comprometimento. Segundo, e eu vou falar isso porque na terceira parte eu vou esmiuçar melhor. Saulo não era um homem qualquer, Saulo era um homem preparado. Saulo era um conhecedor da lei. Conhecedor da lei. Quando a gente fala em lei, a gente não tem ideia do que significa lei. Lei para o judeu é Torá, Velho Testamento. Desculpa, Torá é Pentateuco, né? São os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas eles conheciam também as cartas dos profetas, eles conheciam outras cartas, outros livros de profetas, que também eles liam nas sinagogas. Então, lei para eles era isso, era conhecer, o conhecimento, a escola de profetas ensinava as pessoas a se preparar para talvez serem rabinos. Nem todos eram, mas eles eram preparados. E Paulo era um homem preparado na palavra de Deus. E é uma outra coisa que a gente tem que se assentar. Quando se fala em que é importante ler a palavra, tem alguém aqui que possa me dizer que não é importante ler a palavra de Deus? Alguém? Levanta a mão quem acha que não é importante ler a Bíblia. Ninguém, né? Também não precisa levantar a mão. Agora, quem se dedica a uma vez por semana meditar na palavra de Deus? Não precisa levantar a mão. Não precisa não. Não vou. Isso é uma reflexão, não é uma. Quem se dedica? Muitas das vezes, porque nós temos compromissos, nós esquecemos de ler a palavra do Senhor. E aí, quando a gente vê aqueles versículos simples, do tipo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a gente fica pensando em quê? Pão. O que te dá pão? Da onde que vem o pão? Da onde, queridos? Como é que você consegue dinheiro para comprar pão? Trabalho. Você quer ganhar bem, não quer? Todo mundo quer ganhar bem. Como é que se faz para ganhar bem? E se seu trabalho não te paga bem, você tem que se aprimorar. E o que você tem que fazer? Estudar. Estudar é bênção? É claro. Trabalhar é bênção? É claro. Mas o teu trabalho e o teu estudo estão te afastando do Senhor. Eu não estou dizendo que estão tirando o seu tempo, porque eu sei que aqui tem universitários que se dedicam, pelo amor de Deus. Mas o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho te afasta dos caminhos do Senhor? Aquelas piadinhas de trabalho são as mesmas piadinhas que você faz na casa do Senhor? Os comentários e o teu vocabulário no teu trabalho é o mesmo seu na casa. Você não precisa chegar lá no seu trabalho, patrão, ô varão, a paz do Senhor. Não, paz do Senhor você não vai falar. Como vai você? Olha, eu senti no coração de apertar sua mão. Você não precisa fazer isso. Você sabe seu papel social, você sabe que na igreja o nosso comportamento é diferenciado. E tem que ser mesmo. A gente não pode entrar aqui dentro de qualquer jeito. Isso aqui é casa de oração. Mas, ao mesmo tempo, não significa que você vá trazer para o teu trabalho uma postura diferente e também não vai trazer porcaria aqui para dentro. Mas como pessoa social, pessoa que come pizza, pessoa que toma refrigerante, pessoa que almoça junto, pessoa que discute futebol, pessoa que fala de Flamengo, de Vasco, de time. Nessa conversa, as pessoas conseguem ver diferença de você, de um cristão para um não cristão? Ou você é aquele torcedor que vai para o Maracanã e fala assim, não, aqui posso xingar à vontade, né? Aqui eu posso xingar à vontade. Não, Deus sabe, meu coração é puro, isso não é nada. Mas futebol é futebol, então lá eu posso rasgar o verbo. Eu sei porque eu já fui ao Maracanã e já rasguei muito. Passou, glória a Deus. Há um tempo, tem tempo já tem mais de 12 anos que eu não vou ao Maracanã. Mas não pode ser o mesmo vocabulário. Você não precisa ficar gritando feio, bobo, né? Então, você não tem que falar, não fala nada. Mas também não xinga, cara. Porque tem gente te vendo. Olha aí, você pode ter certeza, agora então que tem aquele telão, você pode ter certeza, se você falar um palavrão, alguém filmar, aí você está ferrado, rapaz. Porque agora você vai, né? Vai todo mundo saber, rapaz, aquele lá não é o Mateus, aquele menino que toca bem, rapaz, que menino boca suja, né? Desculpa o exemplo, né? Mas não é verdade? Então a gente tem que estar preparado na palavra, mas tem que ter consciência que você tem que separar um tempinho para o teu Senhor. Amém?
Quem concorda, diga amém. Vamos lá. Eu queria, por gentileza, bota aquele de Josué, aquele versículo. Olha que esse versículo é tão bonito que eu fiquei procurando um lugar para inserir ele, né, de tão bonito que ele é na palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Isso daí, esse versículo foi Deus falando para Josué na iminência de entrar em Canaã, olhando para Jericó, quer dizer, tudo que tinha que passar já passou, agora é só ir lá e conquistar. Olha só o que ele fala. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que coisa boa. Além de você, olha só, além de você ter a salvação garantida, além do Senhor te levar para um porvir maravilhoso, onde você vai andar em ruas de ouro, né? Você vai passar a eternidade onde você não vai ter dores, não vai ter sofrimento. Sabe aquela angústia que você tem com seu filho? Você não vai ter nunca mais, sabe? Aquele medo de ser assaltado, sabe? Aquele medo de andar na rua, você nunca mais vai ter isso. Além disso, ele te garante aqui na terra que você prospera e é bem-sucedido, simplesmente porque você guarda a palavra do Senhor. O que para você deveria ser uma obrigação, ele está te premiando, querido. Então não perde essa oportunidade, não. Agora, o terceiro item que eu queria destacar. O primeiro é que Paulo Deus sabia que ele era comprometido. O segundo é que ele era um homem preparado. Agora, você pode falar o seguinte, bom, até aí não tem nada demais, porque ele era um homem comprometido, tal, ele era estudioso, só que aconteceu uma coisa muito importante. E essa coisa veio se refletir em estarmos aqui nessa noite. Ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E a primeira coisa que aconteceu é que ele ficou cego. Você imagina, aquele homem sai com cartas para matar cristãos. Não digo matar não, sai para prender. Matar era consequência. Para prender cristãos. E aí, Jesus aparece para ele e bota ele cego. Essa semana eu estava ouvindo um estudo sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi rei da Babilônia, que na época era o reinado do mundo, né? E Deus permitiu que ele ficasse 7 anos pastando feito um animal. E depois de 7 anos, colocou ele lá de novo no reino, como rei de novo. Só para mostrar a ele que ele não era Deus. Porque ele tinha tido uma visão de que o reino dele ia cair, e ele construiu uma estátua imensa, que era toda de ouro, dizendo para todo mundo, a partir de agora vocês têm que me adorar. Aí Deus, você é muito bom, então tá bom. Botou para pastar feito um animal. E depois que pastou feito um animal, voltou para o reinado, para que ele soubesse que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Paulo teve um encontro com Cristo. O ímpeto de Paulo, eu imagino que ele deva ter ficado atônito, porque a partir daquele momento, o que ele ia falar? Aquele homem bélico, apaixonado, o que ele ia fazer a partir de agora? Ele de repente se vê cego, sem atitude, e dependendo de que um outro, em nome daquele que o apareceu para ele, orasse por ele para que ele deixasse de ser cego. Queridos, o que acontece na verdade é o seguinte: quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa mente muda, a nossa vida muda. E o próprio Paulo nos diz isso. Ele diz em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que você vai renovar a sua mente se você não busca o Senhor e não lê a palavra, querido?
E ele ainda diz o seguinte: apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício santo, que isto é o culto racional. Ele quer que você tenha consciência do que você está fazendo. Ele está te dizendo o seguinte: olha, irmã, você veio aqui à casa do Senhor, você sabe para que você veio? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que seus pecados foram perdoados? Sabe? É isso que Ele quer. Ele não quer que você venha aqui para resolver o seu problema familiar. Ele não quer que você venha aqui procurar um emprego. Ele quer que venha aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é santo, santo, santo e merece todo louvor. Aleluia por isso. O ensino de Cristo, ele é confusão para a cabeça das pessoas. Por gentileza. Vamos ler o último versículo que eu separei. Segunda Coríntios 2, de 13 a 16. Desculpa, 1 Coríntios. Não, está certo. As quais também falamos, isso é Paulo falando, tá? A igreja de Coríntios. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos, olha a responsabilidade lá, nós temos a mente. O que é a mente de Cristo? Alguém consegue definir? Alguém se arrisca a definir primeiro? O que é a mente de Cristo? Consegue? Difícil, né? Mas pensa comigo aqui numa coisa. Quando você está com raiva de alguém e quer pagar uma bronca para essa pessoa, o que Cristo te ensina? Por que da outra face? Por que da outra face? Porque se for mais importante para o reino de Deus, porque nós somos igreja e temos que agregar, né? Se é mais importante para o reino de Deus você aturar uma afronta, então você atura. Olha que dificuldade. É mais importante? Você vai bater boca com um ateu na internet, por exemplo? Vale a pena bater boca com um ateu na internet? Vale a pena? Por quê? O que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar com isso, chamando o católico de idólatra, ou chutando santa, ou chamando o macumbeiro de endemoniado? O que você vai ganhar com isso? O que é a mente de Cristo? Você tem que trazer, você tem que mostrar algo novo para esse camarada. Você tem que falar: olha só, eu não sei como é a sua vida, não me interessa. A minha vida com Cristo é uma bênção, porque Ele me salvou, me curou, e eu vivo feliz. Eu não sou perfeito e nem tenho a vida que de repente gostaria, nem tenho os bens que gostaria, e nem estou isento de problemas como eu gostaria, mas eu posso te dizer que eu sou feliz, porque Ele me garante vitória, porque Ele está comigo, porque Ele está no meu barco. Amém, queridos? É difícil, não é? Você dizer igual a Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é um grande desafio. Mas foi a partir da conversão desse homem que nós, se você for procurar teologia contemporânea, você vai achar teologia de Nietzsche, de Leonardo Boff, teologia de prosperidade, teologia da redenção, teologia da libertação. Você só precisa da teologia da salvação que está aqui, ó, que esse homem abençoado que foi o apóstolo Paulo nos deu. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. Deus conhece teu vaso, Deus conhece você. E se você quiser, Ele muda a sua história hoje também. Aquele desafio todo que ele encontrou,
Aquela dificuldade toda que ele encontrou foi para mudar a vida dele. Você hoje tem o privilégio de estar sentado num ambiente agradável. Se você quiser, depois você pode comer uma feijoada. Você está num ar-condicionado gostoso. Você está ouvindo a palavra do Senhor. E você pode estar até discordando do que eu estou falando. Mas você não está sofrendo na carne para chegar a essas conclusões que Paulo teve que chegar. Então, queridos, não trata Jesus com mercadoria barata, não. O próprio Jesus fala que não se deve atirar pérolas aos porcos. Ninguém aqui é porco. Não pisa no sacrifício de Jesus, não. Não pisa nas palavras de Jesus. Não pisa no sacrifício que Ele fez por você. Não espera sofrer. Não espera cair. Não cair do cavalo. Não espera cair na terra para ter que olhar e procurar Jesus sem enxergar e ter que clamar. Não espera isso, não. Aproveita que a tempestade está mansa na sua vida. Se não tiver também, se tiver calma, do jeito que você estiver, mas você tem o privilégio de estar ouvindo a palavra do Senhor, aproveita para se chegar mais a Cristo. Tem amor pela palavra de Deus, tem amor. O Senhor, o primeiro amor, querido, significa você priorizar. Não trata Jesus para segundo plano, não, porque ou Ele é o primeiro ou Ele não é nada. Ele não se deixa escarnecer. Vamos ficar de pé, queridos. Fica de olho fechado. Antes de nós louvarmos, eu queria só falar mais uma coisinha, mas eu queria que você fosse meditando no que eu estou falando, porque quando eu vi isso aqui realmente me tocou bastante. Pedro era um homem muito zeloso. Pedro era amoroso. Pedro era impetuoso. Pedro acompanhou Jesus. Pedro era um dos 3 que acompanhava Jesus. Mas Pedro não conseguiu entender. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. E a resposta de Jesus era sempre as mesmas: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Um pouco antes desse episódio, Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes. E não negou porque não amava Jesus, não. Ele amava Jesus. Só que ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo de morrer. E quando Jesus olha para ele pela 3ª vez e fala: Pedro, tu me amas? Aí ele entendeu que apacentar as ovelhas, o bom pastor era aquele que era capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Ele tinha medo de morrer. Ele tinha puxado uma espada e arrancado a orelha de um sacerdote, de um segurança de um sacerdote. E aquilo ali, o judeu não podia andar armado, não podia andar com faca. Ele achou que ele ia ser executado. Por isso ele negou a Cristo. Quando ele entendeu que ele tinha que apacentar as ovelhas do Senhor, ele foi um homem transformado. E mesmo sendo um homem transformado, um homem que teve o privilégio de ser um dos primeiros discípulos a ser batizado com o Espírito Santo, fez os 2 maiores apelos do livro de Atos, conquistou 8.000 pessoas para Jesus. Mesmo assim, ele mantinha alguns hábitos, ao ponto de ser repreendido por Paulo por querer fazer média com os judeus. Mesmo assim. E o Senhor teve que levantar Paulo, um homem que a princípio era tudo aquilo que não servia para ser apóstolo. Mas o Senhor levantou aquele homem por 2 motivos. Porque ele conhecia Pedro e ele conhecia Paulo. O Senhor te conhece. Não se esqueça disso. O Senhor sabe tudo que passa no teu coração. Vamos louvar o Senhor.
eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Aleluias. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou